Olá, como estão todos? Sejam bem-vindos a mais uma live de terça-feira aqui comigo no Fala Samira. Hoje nós estamos aqui para responder algumas dúvidas que surgiram sobre a massa da esfirra. Então vamos começar falando sobre as dúvidas que todo mundo teve. Já ensinei para vocês fazer essa massa. Olá, sejam bem-vindos todos, como estão? Olá! Eu já ensinei a fazer essa massa da esfirra. A gente fez, acho que, maraquês com ela, que é aquela que põe za'atar em cima. E essa massa pode ser utilizada para todas as esfirras, é claro, né? Com todos os recheios que quiserem. Então, algumas pessoas fizeram essas esfirras. E é isso que eu gosto muito, quando eu passo uma receita para vocês, que vocês possam fazer as receitas. E se tiverem alguma dúvida sobre elas, que vocês mandem para mim, que nós vamos vir aqui toda terça-feira para responder todas as dúvidas que vocês tenham sobre o que nós estamos passando para você, de todas as receitinhas, de todas as dicas que a gente passar. Vocês façam as receitas e se tiverem dúvidas, vão aí deixando para mim no recadinho, manda no direct, pode mandar no post que eu colocar embaixo, que eu vou vir aqui com o maior prazer do mundo para tirar todas as dúvidas de vocês, porque meu objetivo é esse, de fazer de você aí do outro lado um expert de culinária árabe, hein? Então vem comigo. Vamos falar hoje sobre as esfirras, sobre a massa, sobre recheio, sobre forno, que eu falei que ia falar sobre forno, vou até escrever, porque vai chegar no final da live, eu vou esquecer do forno, né? Então vou escrever aqui, porque eu já deixei tudo anotadinho aqui para vocês, no meu caderninho, de todas as dúvidas que chegaram, certo? Então vamos lá, vamos esclarecer tudo. Quem já fez, eu sei que muita gente mandou para mim, dizendo que fez a massa, que tá perfeito, mas teve algumas pessoas que da primeira vez não ficou muito boa e a gente entende, porque quanto mais a gente faz, mais a gente fica melhor em tudo. Isso serve para qualquer coisa, certo? Não é só para cozinhar, em qualquer coisa que a gente vai fazer, às vezes a gente faz a primeira vez, não sai lá essas coisas, mas aí a gente faz de novo e outra vez e vai ficando ótimo. Quanto mais fizer, aí tá todo mundo aqui falando, eu fiz, né? Então é isso mesmo. E se você conhece alguém que queira saber sobre esse assunto que a gente está conversando, tem uma setinha aqui embaixo, chama eles para vir assistir a nossa live de esclarecimento das nossas esfirras. Fiz festa de esfirra domingo, verdade, a Leire fez mesmo. A Leire fez meio quilo na primeira vez que ela fez, daí ela ficou, né, encorajada a fazer mais, aí ela já fez 1 quilo, daqui a pouco a mulher tá amassando lá, que nem o pessoal no Líbano gosta de fazer 4 quilos de massa e convidar a vizinhança toda pra vir comer, né, ainda bem que eu moro perto, né, que aí eu posso ir lá também. Então é assim. Chama todo mundo que gosta de culinária árabe, se tem uma amiga, se tem um amigo que gosta de fazer isso. Como eu disse lá no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Samira Ghanum Culinária Árabe, tá lá registrado essa massa que a gente fez em vídeo e tudo mais, foi numa live. Então dá para ir lá assistir e vir aqui, chama lá pra gente poder conversar e esclarecer as dúvidas, certo? Olha lá, domingo que vem, domingo tem mais, 2 quilos, olha lá, vai aumentando. Vai aumentando. E eu tô aqui para ajudar a esclarecer, para ficar cada dia mais fácil. Porque quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, né? Claro, porque às vezes a gente faz meio quilo e fala, ai meu Deus, isso aqui não acaba. Mas você vai pegando uma prática, que você faz 1 quilo, parece que foi a mesma coisa do meio quilo, daqui a pouco você tá fazendo mais e vai ficando cada dia melhor e mais fácil, certo? Vamos lá para começar sobre as nossas dúvidas. Como eu disse, deixei tudo anotadinho aqui. A primeira dúvida foi sobre o fermento, do fermento biológico. Se poderia estar usando fermento químico, que é aquele fermento em pó, tipo Pó Royal, tem de outras marcas aí também, mas é o mais conhecido. Não, não pode ser usado fermento químico para fazer as esfirras, precisa ser fermento biológico. O fermento químico, ele reage de uma outra maneira. Quando a gente faz uma massa de bolo, a gente quer uma massa mais fofinha, uma massa mais leve, né? E a gente nem pode bater muito a farinha quando faz um bolo, então aquele fermento, ele vai reagir de uma maneira
para que a nossa massa fique leve, fofinha e tudo mais, né? Fofinha, da esfirra também vai ficar com fermento biológico, mas ele reage de uma outra maneira, é para um outro tipo de receita. Como eu costumo dizer, culinária, cozinha, né? A gente chama que é igual uma química mesmo, né? De misturar todos os ingredientes, e fermento, assim, ele é importantíssimo em cada tipo de receita que a gente for utilizar. Por que usamos o biológico nas esfirras? O tipo da massa da esfirra é muito diferente. A farinha de trigo que nós colocamos para fazer a massa das esfirras, quando a gente manuseia ela, a gente quer desenvolver o glúten que tem nessa farinha de trigo. E o fermento biológico, ele tem mais força para levantar essa massa, que é mais pesada no caso, certo? Não é como num bolo, que ele é mais leve de crescer. No fermento químico, ele é o quê? Um bicarbonato misturado com um amido de milho, né? Então, a reação é muito diferente se a gente colocar se eu pegasse fermento químico, colocasse na minha massa de esfirra, ela não ia crescer, ela não ia ter força para levantar todo aquele glúten que existe na massa da esfirra. Então, o fermento biológico, ele é mais forte para que a nossa massa possa crescer e ficar fofa e ficar mais leve, certo? Aí perguntaram se o fermento biológico poderia ser só o fresco, porque nós temos o seco, né? Aquele que vem no saquinho, que a gente pode guardar no armário. Sim, claro, pode ser usado o seco também. Eu prefiro o fresco, eu acho que ele reage mais rápido, né? Na minha receita, pelo menos, eu gosto de utilizar mais o fresco. Nada impede de usar o fermento biológico seco. Ele só vai demorar um pouco mais para reagir do que o fresco. Atrás tem escrito lá as proporções que a gente utiliza do fermento biológico. Acho que é de 15 gramas de um tabletinho de fermento biológico. A gente usa, acho que é 5 gramas do em pó, se eu não estiver enganada. Depois acho que vou pegar ali atrás para falar direitinho para vocês. Mas atrás do pacotinho tem especificando, dá para você fazer a equivalência do quanto você vai usar de fermento do fresco. Tem a comparação para você fazer para usar o seco, certo? Mas sempre fermento biológico na massa. Que mais? Por onde começo? Se eu faço primeiro a massa ou o recheio? Isso aqui é as dúvidas de quem estava fazendo as esfirras, tá, gente? As pessoas que já estavam fazendo e estavam me perguntando, e aí, o que eu faço primeiro? Então, sempre quando a gente vai fazer esfirra, geralmente a gente quer fazer não só um sabor, quer fazer mais de um sabor. Eu gosto de deixar os recheios todos prontos, já todos separadinhos, ou mesmo que seja só de carne, por exemplo, né? A gente demora um pouco mais para picar o tomate, a cebola, né? Para colocar na carne, deixar organizado. Eu gosto de deixar primeiro o recheio pronto e aí eu vou partir para massa, que aí eu já fico lá mais tranquila fazendo a minha massa, né? E se eu tiver muitos recheios para fazer, principalmente, eu vou lá separar tudo e organizar tudo do recheio, preparar todos eles, deixar, né, nos potinhos separados, nas bacias separadas, no que for. E aí eu vou lá para minha massa, para fazer a minha massa, certo? Aí vou lá amassar a minha massa tranquilamente, fazer quantos quilos eu quiser, né, Leire? Que é bastante. E deixa eu ver o que mais. Por que fazer as bolinhas e não abrir a massa e cortar? Então, vamos lá. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia falar assim: eu prefiro deixar tudo lá na bacia e ir pegando bolinha por bolinha. Por que eu faço as bolinhas, né? Separo, eu amasso, faço a minha massa, imediatamente eu já corto para fazer as bolinhas para deixar ela crescer. Por que eu faço isso? Para ficar mais fácil para mim. Eu achei essa maneira que ficasse mais fácil para mim. Por quê? Eu fiz a massa, aí eu falo, tem que deixar crescer pra gente poder abrir, né, as bolinhas. Se eu fizer a massa e depois que ela cresceu, eu pego a massa de novo, aí eu começo a fazer as bolinhas de novo, aí eu tenho que deixar ela no cantinho para crescer novamente, né? Porque eu já manuseei, tirei, fiz a bolinha e coloquei aqui, certo? Eu tô tendo o quê? 2 trabalhos para fazer, né? Se eu já tivesse feito a massa, já cortado de uma vez e já deixado ela aqui crescendo,
Como eu digo sempre, essa esfirra, essa minha massa cresce muito rápido. Quando eu estiver fazendo a última bolinha, eu já posso ir lá pegar a primeira, que ela já tá dando uma crescidinha. Isso se eu tiver, né? A pessoa aqui não tem muita paciência, né? De ficar esperando muito tempo, mas eu já pego aquela lá. Então é por isso que eu faço isso. Porque eu não abro a minha massa da esfirra e corto como muitas pessoas fazem. Deixei lá, fiz a massa, tampei, deixei ela crescer. Então ela cresceu todinha. Eu venho, tiro partes daquela massa e abro com rolo, como muitas pessoas fazem, e corta, né? Muitas pessoas gostam de fazer assim quando vai fazer esfirra fechada, que aí fica todas do mesmo tamanhozinho. Só que aí vai sobrar algumas partes. Não vai sobrar, claro, você cortou, então vai sobrar algumas partes. A gente vai pegar tudo, amassar de novo e vai fazer o quê? Deixar crescer novamente. Então é por isso que eu não gosto muito de fazer dessa maneira. Eu gosto de fazer as minhas bolinhas, porque aí não vai ter essas sobras que eu vou ter que esperar crescer novamente, fazer as bolinhas de novo para poder eu usar para abrir e fazer as minhas esfirras. Então é para otimizar o meu tempo, por isso que eu faço as bolinhas. E me perguntaram se tem algum jeito mais fácil de fazer as bolinhas. O que eu faço? Geralmente eu pego a massa, como eu já mostrei no vídeo para vocês, eu faço tipo, de novo vou lembrar aqui de como a gente faz nhoque, né? Que a gente pega e faz um compridinho e eu corto todas, né? Vou cortando esses pedacinhos. Depois eu coloco na mesa e só dou uma giradinha, essa bolinha tá pronta. Não acho que seja difícil para fazer, é só a prática de fazer. Então, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar para você, entendeu? Então, quanto eu faço essa cobrinha, dou a cortada, e isso também a gente vai pegando jeito. Eu disse aí em alguns vídeos o peso de cada bolinha, você pode fazer de 20 gramas, 25, mas eu pesei naquele dia só para falar quanto tinha, né? Geralmente a gente já tem uma noção, porque, de novo, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você fizer, mais ficará mais fácil para você, entendeu? Você vai pegando o jeito, vai pegando, só de bater o olho você já consegue identificar que uma tá maior que a outra. Então, é só fazendo que nós vamos conseguir a nossa prática e vai ficar tudo mais fácil, certo? Espero que eu tenha respondido. Por que fazer as bolinhas? Quando coloca as bolinhas... Isso foi a Leire, né, que falou que ela colocou as bolinhas para dormir. Quando coloca as bolinhas para dormir, eu escrevi da mesma maneira que ela me perguntou. Ela perguntou assim: quando coloca as bolinhas para dormir, é para cobrir com pano ou não? Que é a hora de ficar descansando a bolinha até ela crescer. Nos tempos quando tá um pouco, né, Leire? Eu tô usando as suas palavras. Então... Doug, beijo pro Ronaldo e pro Joca. Vai estudar, meninos. Vocês três aí, né? Tá na hora do recreio, como sempre. Parece a moda pão, né? Isso mesmo, é isso. Oi, Luciana, Sara, beijos pra todos. Já que eu dei um pause aqui. Então, quando vamos colocar as nossas bolinhas pra dormir, agora eu vou usar agora sempre o palavreado da Leire, né? Quando vamos colocar as nossas as bolinhas para dormir, eu fiz um vídeo onde eu colocava essas bolinhas em cima de uma bandeja. E aí eu vou te contar por que disso, né? Porque a próxima pergunta que vai vir é sobre isso. Quando a gente coloca as bolinhas lá para descansar, quando o tempo tá um pouco mais frio, ela vai demorar um pouco mais, isso é normal, certo? Por quê? Porque o tempo tá mais frio, o fermento vai demorar um pouquinho mais para reagir. Então, eu não vou ter como, na hora que eu terminar a última bolinha, pegar aquela primeira. Se o tempo estiver mais frio, eu vou ter que esperar um pouquinho. Por que eu tenho que esperar um pouquinho? A massa precisa crescer para ela ter uma elasticidade de quando eu for abrir a minha massinha, ela ficar no lugar que eu abri. Muitas das vezes, lembra que eu coloquei papel alumínio embaixo para a Sara, né, Sara? Sara tá ficando expert, a Sara tá assim, ó, surpreendendo, eu tô assim, vibrando com você, Sara, você sabe disso. Mas é assim mesmo, Sara, tranquilo, é dessa maneira também, eu também, que saí lá como dizia minha mãe, não sabia nem fritar um ovo, também andei pelo mesmo processo, pensei que podia assim, pensei que podia assado, mas é por isso que eu tô aqui, pra ajudar vocês. É normal, não se preocupa. Então, quando o tempo tá mais frio, a gente vai precisar esperar
ela crescer um pouquinho, essa massa. Então é importante que a gente tampe essa massa. Por quê? O ar, né, que tá aqui passando em volta da nossa cozinha, vai começar a criar uma casquinha em cima da nossa massa. E a gente não quer isso. A gente precisa tampar sim, né? Porque ela vai manter a umidade. Porque senão na hora que eu vou abrir essa massinha, ela fica toda craquelada e na hora que a gente assar não vai ficar nada bonito, né? E a gente quer uma comida bonita e gostosa também. Então é por isso que a gente tem que tampar. Por que eu gosto às vezes de colocar dentro das bandejas? Eu vou fazendo as bolinhas. Se eu tô fazendo pouca massa, eu já coloco aqui na minha mesa, porque eu sei que eu vou assar aquilo tudo naquela hora. Que vai ter todo mundo, né, pra comer naquela hora. Então, olá, Fábio, tudo bem? Então, se eu for fazer a minha massa e for usar ela toda, então eu posso deixar aqui em cima da minha bancada, vir com um pano de prata e cobrir até a hora delas crescerem e a gente começar a abrir a nossa massa para fazer as nossas esfirras. Se eu sei que eu vou demorar um pouco mais, eu já sei que eu vou demorar um pouco mais, eu já coloco em umas bandejas as minhas bolinhas, certo? Passa um pouquinho de óleo na bandeja e vou colocando as minhas bolinhas de esfirra. E eu venho com plástico filme e cubro essas bandejas, que de novo é para não deixar o ar ficar por cima. Já vou falar, Sara, já vou falar sobre isso. E aí é para o ar não ficar em cima das nossas massinhas, não ressecar e para quando a gente for abrir as nossas massinhas não estarem todas ressecadas na parte de fora, certo? E aí, como a Sara perguntou e já veio outras perguntas aqui para mim, se eu não for usar toda a massa, o que é que eu faço com o restante que ficou? Mais uma vez, eu tô com as minhas bolinhas dentro daquelas bandejas, lembra? E eu cobri com papel filme. Eu pego essas bandejas. Às vezes eu falo, eu preciso sair para comprar alguma coisa que eu esqueci, para algum recheio, alguma coisa assim, né? O que eu faço? A massa vai passar do tempo de fermentação, porque se ela passar também, não fica legal. Se ela passar por muito tempo, você consegue identificar, ela fica uma esponja, né, do crescimento que ela passou e ela vira uma esponja e aquilo lá, na hora que a gente vai assar, ela não vai ficar com a maciez que ela precisa ficar. Ela vai ficar um pouco ressecada, certo? E isso vale também para o forno, que eu lembrei que eu tenho que falar do forno. Eu não vou esquecer do forno. E o que a gente faz? Nós pegamos a nossa bandeja e colocamos as nossas bolinhas, tampamos com papel filme e levamos para geladeira. Por quê? A geladeira tem uma temperatura, né, mais fria, obviamente, e ela vai meio que parar a fermentação dele. Então, se eu preciso sair, se eu preciso fazer alguma outra coisa, ou achei que fiz muita massa, né? Eu vou colocar na geladeira. Eu consigo deixar ela na geladeira por no máximo, mas é assim, máximo do máximo, gente, 2 dias. É muito máximo isso. Porque mesmo que eu retarde um pouco a fermentação, ela vai fermentar um pouquinho lá dentro, mesmo que esteja frio, tá? É geladeira, não é freezer. Massa que vai fermento biológico crua, não é legal colocar lá no freezer, porque ele pode matar um pouquinho do fermento que a gente colocou, que a gente quer que fique uma massa macia. Depois que eu assar a esfirra, é claro, a gente pode colocar no freezer e deixar lá para quando a gente quiser comer. Mas a massa fresquinha, no caso, no máximo 2 dias. Isso aconteceu, eu nunca tinha feito assim, geralmente eu faço e asso tudo, mesmo que sobre para outro dia as esfirras, eu asso tudo. Ou então congelo, o que for para fazer. Geralmente não congelo porque não sobra, né? Mas enfim, eu precisei fazer isso um outro dia e eu deixei 2 dias. E para quando eu for voltar a usar, o que eu vou fazer? Vou tirar a minha massa lá de dentro, que ainda tá tampadinha. Vou deixar em cima aqui da minha bancada, da minha mesa, até ela voltar à temperatura ambiente de novo. O que vai acontecer quando ela voltar na temperatura ambiente? Ela vai voltar a crescer. E aí ela vai chegar no ponto que a gente precisa e vamos começar como se a gente tivesse feito ela naquela hora.
Certo? Agora eu acho que vai dar certo, hein? Para quem quiser fazer, não é quem quiser fazer, se por acaso sobrar, né? Um pouco mais de massa e você achar que fez muito, ou que cansou também, né? De fazer, então você pode guardar a sua massa na geladeira por até 2 dias e depois tirar e colocar na bancada, esperar ela voltar na temperatura ambiente e fazer de novo, certo? Ótimo, mais um respondido. Deixa eu ver mais. Qual o jeito mais fácil de fazer as bolinhas? Já respondi, que é só fazer as cobrinhas e cortar, certo? Porque fazer as bolinhas, quando colocar para dormir, já respondi. Depois o tempo de crescimento para fazer, quando der para terminar, foi o que eu falei agora sobre a massa. Colocar para assar as esfirras com o mesmo tipo de recheio. Guarda no papel alumínio ou saco. Vamos falar de papel alumínio, Sara. Olha só, papel alumínio não combina muito bem com massa fermentada, que é massa que vai fermento biológico. Se você guardar uma massa no papel alumínio, ela vai meio que oxidar a nossa massa. A gente abre, além dela ter grudado tudo, que pode acontecer, a gente pode até passar um óleo e tudo mais, mas ela meio que oxida. Então não é bom a gente usar. Ah, é mesmo. Depois eu falo sobre isso, Raya. Então não é bom a gente usar o papel alumínio. É interessante a gente cobrir com papel filme. É mais fácil até de ser tirado, do jeito que eu tô falando pra você. Se você colocar, tipo, às vezes numa bacia, se você fizer uma quantidade de massa e não dividiu as bolinhas, se você colocar numa bacia e ter uma tampa, ok, tá? Aí passa um óleo dentro, coloca a massa e põe a tampa, tá? Eu não gosto de ser colocado dentro do saquinho, porque isso vai dificultar para você na hora de você tirar, entendeu? Então se você colocar num bolzinho, numa bacinha, ou então fizer as bolinhas e colocar na forma, que nem eu disse, ela vai ficar melhor para guardar, tá bom? Então é isso que fica mais fácil, mas não usa o papel alumínio, usa sempre um filme plástico ou um pote, alguma coisa desse tipo. Pode ser de vidro, aquelas tigelas de vidro que vem tampa também é ótimas, fica tudo muito bom dessa maneira, tá bom? Imagina, beijo pra você! A minha irmã, a Soraya, tava falando aqui, dando dicas aqui pra gente, que a minha mãe fazia muito isso pra gente, fazia muito. A gente tava até sentada aqui domingo conversando sobre isso, que a minha mãe sempre fez muita massa, né? Assim, quando fazia massa de esfirra, fazia bastante mesmo, porque ela usava essas massas, né? Já tem até essas dicas aí pra vocês, que ela usava essa massa pra fazer massa de pizza, né? Colocava lá no freezer, fazia não, ela ainda faz, né? Ela ainda faz. E aí sobrava algumas massas, às vezes quando não dava pra fazer esses discos de pizza, ela pegava tipo a bolinha que sobrou, abria. Na verdade ela não pegava a bolinha porque ela gostava de fazer aquelas massas e ir tirando as bolinhas. Não tinha muita paciência de ficar vendo ela fazer daquela maneira, mas é o jeito dela, é o jeito que ela se adaptou, né? E ela acha mais fácil ser feita. Ela faz assim até hoje. Ela faz uma massa grande, vai pegando as bolinhas e colocando e depois abrindo. Ela pega essas bolinhas de massa que ela separou, abre, faz 2 furinhos nela e põe para fritar essa massa. Gente, é sensacional. Ela fritava essa massa, tirava, jogava no açúcar e deixava... Ah lá, salivei. Ai, meu Deus do céu, vou ter que fazer esse negócio. Porque a Soraya foi lembrar dessa história agora. Então, fritava e passava no açúcar. E aí deixava ali guardado quando era no final da tarde de domingo. Geralmente era dia de domingo, que a gente já almoçou e às vezes estava com vontade de comer um docinho, alguma coisa. Ia lá para pegar aquelas massinhas fritas com açúcar. É delicioso. Dá para fritar também e passar numa calda, aquela calda de açúcar que a gente joga em cima dos doces. A gente pode fritar essa massa e a gente põe dentro da calda também. Ela absorve, tá quentinho, frito, põe lá. Olha só eu aqui dando mais coisa, tá vendo? É tudo culpa da Soraya, que ficou aí falando sobre isso. E que mais agora? Vamos colocar a massa para assar, com o mesmo recheio. Era disso que a gente já tinha passado para outro tópico, né? Se eu fiz uma bandeja de massas, né, de esfirras, e eu tenho ali muitos tipos de recheio, o que eu vou fazer? Eu vou assar cada bandeja com um tipo de recheio igual.
Eu não vou misturar os recheios. Por quê? Porque... Ai, que vontade que deu mesmo. Por quê? Se eu coloco a carne, por exemplo, em cima da minha massa de esfirra, e aí eu venho com outro de queijo, por exemplo, né? O queijo vai derreter mais rápido e vai dourar mais rápido do que a carne vai assar. Então, isso aqui é diferença de minutos, mas tem diferença. Então, eu sempre coloco as bandejas com o mesmo tipo de recheio, certo? Porque o tempo de assar é diferente de um com o outro. Por isso que às vezes eu falo, para esfirra de carne durou 10 minutos, para esfirra de queijo durou 7 minutos. Porque é o tempo que o queijo derreteu, dourou em cima, tá na hora de tirar, né? Então, é por isso que a gente coloca cada bandeja com recheios diferentes. Se eu colocar a de za'atar junto com, vamos falar, deixa eu ver, a de carne também não vai de jeito nenhum, porque a carne vai precisar um tempinho, um pouquinho a mais do que a de za'atar também para ser assada. Então, por isso que eu prefiro assar cada bandeja com as massas, com os recheios separadamente, ok? E agora vamos falar sobre as esfirras abertas e fechadas. Quais podem ser assadas abertas, quais podem ser assadas fechadas e quais podem ser assadas das duas maneiras, né? Por quê? Porque também é a mesma questão do tempo de assar, né? Com a esfirra de carne, vamos falar da esfirra de carne. A gente pode fazer das duas maneiras. A gente pode fazer ela aberta, ela vai assar mais rápido porque tá aberta. A gente pode fazer ela fechada com a carne crua, não é com a carne... Eu conheço algumas pessoas que refogam a carne para fazer esfirra de carne fechada. Aí você vai tirar toda a suculência que fica naquela esfirra quando você morde, tá úmida, com a carne úmida lá dentro e tudo mais. Então, não precisa refogar, façam com a carne crua mesmo, que vai ficar sensacional. O que vai mudar aí? É só no tempo de assar, que uma vai demorar um pouquinho mais, a fechada no caso, que é para cozinhar dentro, e a aberta vai assar mais rápido porque, né, obviamente, porque está aberta, certo? A de queijo, preferencialmente a gente faz ela aberta. Quando for fazer fechada, o que a gente faz? A gente faz tipo de um barquinho, né? A gente fecha só as duas extremidades, as duas pontinhas, e aqui o meio ela fica aberta. Se eu fechar ela toda completamente, tem algumas pessoas que fazem uma massa um pouco mais grossa, que dá para fechar a esfirra de queijo. Porque se você fizer a massa muito fina, se você fechar, na hora de assar, o que vai acontecer? O queijo vai soltar todo, vai abrir todo, certo? Então, para quem faz massas mais grossas, pode até fazer a de queijo fechada. Eu, preferencialmente, prefiro ela aberta, mas isso é só de preferência. Dá para fazer fechada também. Uma que não dá para fazer aberta é a esfirra de escarola, por exemplo. Esfirra que usam folhagens. A gente faz de Catalônia, faz de escarola. Então, se você faz uma esfirra aberta, a gente vê, às vezes, que nem pizza, né? A gente vê de escarola, mas por quê? O forno da pizza, né? Do forno lá, a lenha que o pessoal faz de pizza, ele assa a parte de baixo bem rápido e a parte de cima onde que tá. Geralmente eles assam também, algumas pessoas em pizzaria assam a massa primeiro e depois coloca a escarola e às vezes põe um queijinho por cima, e isso faz com que ele não resseque tanto. Mas pra gente que usa o forno assim de cozinha mesmo que seja o elétrico, o que pode acontecer? A folha pode ressecar muito. A não ser que você tenha um forno assim poderoso, que vai assar muito rápido, né? Menos que os 10 minutos do meu forno aqui de casa que eu faço as esfirras, fica assim no máximo 10 minutos, porque é um forno elétrico bem potente. Mas se você tem assim um forno bem turbo, aí sim dá pra você colocar e tirar em menos de 5 minutos. Aí dá pra fazer a escarola aberta, que nem o pessoal faz em pizzaria. Mas se não, fechada, que é pra também manter a umidade. De coalhada seca também fechada. Às vezes a gente fecha ela os quadradinhos e deixa só o miolinho dela meio abertinho, e dá pra fazer naquelas tipo barquetinha também. Então, a de coalhada também fechada, porque senão resseca muito. Eu tô falando disso, tipo, como sugestão.
né? Se você quiser fazer aberta. Quando eu participei lá da Kátia Fonseca, que eu fiz lá no programa da Kátia Fonseca, a Kátia mesmo pegou a coalhada seca e a gente foi fazer, né? A esfirra aberta. Não, vamos fazer aberta. Ela fez uma gigante assim. Eu tinha feito a massa, ela falou, pera aí que eu vou fazer uma. Aí ela abriu, fez metade de coalhada, metade, eu nem lembro, acho que é de carne, alguma coisa assim. E aí pôs pra assar. Então a gente viu que a de coalhada começou a ressecar um pouquinho e tiramos. Então a carne não estava tão cozida. E se a gente deixasse muito tempo, a de coalhada ia ressecar demais. Então é só umas diquinhas pra você. Eu não vou falar pra você, olha, não pode de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Você tem a sua esfirra, você faça ela do jeito que você achar melhor. Eu tô falando que é aconselhável, mas se você quiser, fique à vontade. Que nem a de escarola, por exemplo, se você colocar a escarola e colocar um queijinho por cima e colocar lá no forno, vai ficar muito legal, porque aí vai manter a umidade da escarola e ainda vai ter um queijinho lá por cima, certo? A desátar, que todo mundo acha assim, a desátar é só aberta, nunca vi desátar fechada. Há um tempo atrás, a gente fazia muito. Com a mesma massa de esfirra, passava o zátar e fazia uns rolinhos. Pareciam uns rocambolezinhos pequenininhos assim. Qualquer hora eu vou fazer para vocês. É a massa da esfirra, a gente passa o zátar e dá 2 voltinhas nele e coloca para assar. Fica lindo na bandeja para servir para as pessoas, fica assim muito legal. Então dá até para fazer fechada, só que de uma maneira diferente, que é esse enroladinho que eu tô falando para vocês, que eu já fiz e fica muito legal. Qual faltou de fazer? Ah, de queijo, que eu nem sei se eu ia falar de queijo. Quem aqui conhece esfirra de queijo? Não, quem conhece o queijo primeiro, né? É um pozinho feito de coalhada seca moído com... Se eu falar semolina, meu marido vai brigar que ele fala que é trigo, né? Mas é uma semolina bem fina, que vem do trigo, a semolina, na verdade. E então, esse queijo que a gente faz uma coalhada seca, mas eles estendem assim, geralmente lá eles falam que estendem em cima da laje, que eles têm tipo uma varanda e aquilo resseca, né, fica seco, eles passam na peneira e vão moer com a semolina e isso vai virar o queijo, que é um negócio assim delicioso, pelo menos eu amo de paixão. E aí tem para vender, viu, em casas que vendem produtos árabes, já vem assim numas caixinhas escrito queijo, que ele é um azedinho, a gente pica tomate e cebola nele, tempera, né, que nem precisa de muito tempero, não, e aí a gente faz as esfirras, geralmente também é aberta. Eu já vi sim esfirra de queijo fechada também, já vi algumas pessoas fazendo, fica super saboroso também, é que eu amo queijo, então qualquer jeito que fizer, eu já tô gostando. Bora falar de forno. Importantíssimo. Tanto você fazer a massa, que é importante, mas o forno é assim um negócio essencial. Cadê a Sara para me ajudar nesse negócio aqui? Que a Sara, ela sabe muito bem do que eu tô falando. Batata, exatamente, antes de falar do forno. Tem a esfirra de batata, exatamente. A esfirra de batata, pelo menos as que eu já vi, são todas fechadas. Não vi ninguém fazendo aberta, mas se alguém fizer aí, legal também. Esfirra de batata é maravilhoso também. Tem alguns tipos de esfirra de batata. O pessoal aqui do lado do meu marido, da região dele, faz uma esfirra de batata diferente da que a minha mãe faz. A minha mãe faz uma assim, só de eu falar... É mãe, né, gente? É gosto de infância, aquelas coisas assim, né? Então eu amo de paixão a esfirra de batata da minha mãe. Outro dia eu fui visitar uma amiga e ela tinha feito esfirra com recheio de brócolis. E também estava assim maravilhoso. A esfirra árabe também, tipo a massa né? Que não é muito comum da gente ver. Era uma esfirra fechada, que ela pegou um brócolis, refogou bem gostoso, com bastante tempero, cebola, tomate e... recheia as esfirras, fica muito boa. Eu tive a experiência de usar, o meu apresentou problemas, as esfirras não ficaram boas. Isso mesmo, Sara, era isso que eu queria que você falasse pra mim. Importante, fiz os cacos no meu forno hoje, se eu jogar na cabeça de um mato. Por que não veio aqui, Sara? Eu tava esperando pra fazer o caco, ó. Quinta-feira você vem aqui que a gente vai fazer caco, tá? E a gente já faz a live e ensina o povo a fazer o tal do caco. Tá vendo? A minha irmã que tá falando aí do caco. O forno é muito importante, por quê? Se eu colocar a minha massa da esfirra,
colocar, né, minha esfirra já, né, toda arrumadinha para assar num forno que não foi previamente aquecido, né? Ele precisa estar previamente aquecido, por quê? Às vezes eu acabei de ligar o meu forno e eu coloquei lá, vamos dizer, 200 graus, né, no meu forno. Só que tem só uns 5 minutinhos que eu liguei o meu forno, ele ainda não chegou a ficar nessa temperatura. Eu não sei se vocês, antigamente tinha um forno elétrico, acho que era da marca Lair, mais ou menos, tem aquela luzinha. E geralmente aquela luzinha ficava acesa até o forno chegar na temperatura que nós colocamos. Quando chegava naquela temperatura, o forno apagava a luz. Quer dizer o quê? Que o forno tinha chegado naquela temperatura. Ele levou um tempo para chegar naquela temperatura. Então, se eu ligar o forno com pouco tempo e colocar as minhas esfirras lá dentro, o que vai acontecer? Vai demorar um pouco mais para poder chegar naquela temperatura. Já fiz marmulho pedra. Menino, não é fácil não. O negócio de forno, gente, é complicado. Eu contei uma história aqui pra minha amiga Leire outro dia que eu achei interessante. Antigamente vinha umas pessoas analisarem aí as casas por conta de umas bolsas de estudo, de umas escolas aí. E aí ela, quando veio conversar comigo, ela falou que era muito interessante uma coisa que ela observou nas casas do povo árabe. Que todas as casas, independente da condição financeira dela, que as pessoas tinha sempre um forno elétrico lá. Daí ela ficou super curiosa e me perguntou por que disso, né? Porque todas as casas tinham um forno elétrico. Daí eu fui falar pra ela, porque muitas das receitas, principalmente esfirra, que todo árabe faz esfirra sempre, né? Principalmente quando, que nem a Leire aí pegou o jeito e o costume, minha filha, agora, ó, é direto, virou, mexeu, tá fazendo uma massa. E aí eu falei para ela da importância que era um forno para o povo árabe. Esse caco, por exemplo, dificilmente a gente consegue deixar ele muito saboroso se não for assado num forno que tem uma potência boa. Geralmente quando o forno é de fogão, daqueles de 4 bocas, que o forno é menorzinho, ele é mais compensado, né, que é pequenininho, a gente pensa, não, esse forno aí não vai ser bom. Muitas das vezes são forno lá, deve ser o Lair, né, a 300 graus, tenho 3 desses, gostaria de saber qual o seu forno. Vou mostrar o meu forno, tá aqui atrás de mim, já vou te mostrar pra você, tá bom, Silvana? E exatamente, forno Lair a 300 graus, é exatamente isso. O meu forno, ele chega a 210, eu acho, só que é um forno de convenção, que ele tem aquela ventoinha que espalha o calor, né? Então a temperatura dele fica bem alta, mas no forno elétrico, que nem o seu, eu tô dizendo assim, que é o da minha mãe lá, que ela não troca por nada, é exatamente isso. Então, pensa, Ramadã chegando, usando o tempo todo, verdade, realmente, o Ramadã, quando vai chegando, a gente usa forno muito, muito mesmo. E então, para fazer o caco, para fazer esfirra, geralmente tem que ser um forno bem potente, né? Porque a gente quer que asse rápido. Se eu demorar muito tempo com essa esfirra lá dentro, ele vai começar a ressecar a massa, né? Perder a umidade que tem na massa, e ela demorando muito para assar vai virar tipo uma torradinha. Não que seja ruim, né? Principalmente a de za'atar, que aqui em casa o pessoal gosta de mais torradinha, assim, mais crocante. Mas é isso, deixar o forno previamente esquentando na temperatura máxima que o seu forno tiver. Se for forno de fogão mesmo, né? Colocar na temperatura máxima, deixar no mínimo 10 minutos, no mínimo, que aí com 10 minutos eles já começam, o forno já tá todo poderoso para receber a nossa massa, né? E o forno elétrico, como ele mantém uma temperatura mais constante, né? Também é para ligar previamente, deixar lá 280 graus no forno de fogão. Então, Sara, qual que é o problema da temperatura? Quando no forno do fogão tá escrito lá 280 graus, meu amigo Ronaldo me trouxe um termômetro lá dos Estados Unidos, que é aquele termômetro de forno, para ser colocado dentro do forno. E nós testamos, né? Colocamos o termômetro lá dentro e fomos colocando a temperatura do forno. Geralmente, quando tá escrito aí 280 graus lá no botãozinho do nosso fogão, a gente colocando o termômetro dentro dele. Eu tô aqui olhando, é porque eu tô olhando pro meu fogão, tá, gente? Eu converso com vocês e olho pro meu fogão. Geralmente a gente vai olhar
ele tipo de 280 tá ali no 200 graus. Ele diminui bastante. Por quê? Porque ele não mantém aquela constância. O jeito que é feito o forno, escapa o calor e ele não mantém ali dentro, né? Ele não fica com essa temperatura. Ele coloca lá, mas lá dentro a gente colocou o termômetro para ir medindo, para ver como era. Meu termômetro já tá até todo detonado, porque ficava lá dentro do meu forno. Então, não tem essa temperatura constante e ela não chega a 280. Por isso que eu falo, coloca lá no máximo que você tem, que aí o forno vai ficar bem quente para você assar rápido. Mas para quem, né, tem como ter um forno elétrico, para mim é o melhor investimento, para quem quer fazer essas delícias aí, né? O marmolho que acho que foi a Emily que falou agora há pouco aqui, do marmolho também é muito rápido, né, pra gente fazer, né? Geralmente a gente tira até branquinho e embaixo suculentas, é essa temperatura alta. Exatamente, Silvana, verdade. É essa temperatura alta que é o segredo da massa fofinha das esfirras, né? Exatamente. Eu vou te mostrar o meu forno. É um forno da Prática, tá? O meu forno da Prática é esse aqui. Esse aqui é um forno semi-industrial, tá? Mas é porque também, além da culinária árabe, eu também trabalho com confeitaria, né? E aí tem uns doces aí que a esfirra precisa de uma temperatura muito alta, e tem os macarrons que precisam e suspiros também precisam de uma temperatura bem baixinha, que se for feito no forno lá tem que abrir a porta e tudo mais. Esse aqui não precisa porque ele é um forno de convenção. Então é por isso que a gente uniu as duas coisas, né? E por isso que eu tenho esse forno aqui. A gente conseguiu comprar esse forno aí com muita luta e com muita felicidade também. Imagina, Silvana, um prazer. Deixa eu ver, quem é que tinha me chamado aqui? Tinha alguém que tinha me chamado para conversar? Quem que era que tinha me chamado? Agora eu não sei mais quem é. Eu falei, deixa eu terminar de conversar com vocês sobre esse assunto para não perder o fio da meada, para deixar tudo esclarecido com vocês aqui sobre todas essas dicas que eu passei sobre as esfirras. E para quem ainda não viu, a minha massa tá lá no meu canal do YouTube, é só ir lá dar uma olhadinha. E lembrando que toda terça-feira eu estou aqui, né, falando sobre, esclarecendo dúvidas sobre um tema que vocês me pedirem. Então, mandem pra mim, eu vou deixar caixinhas de pergunta nos stories para vocês me deixarem sobre tudo que vocês queiram saber, certo? Eu vou deixar a caixinha lá de dúvidas, de perguntas que vocês queiram me fazer, que é pra gente fazer as nossas próximas lives, esclarecendo o que vocês querem aí, porque vocês que tem que me dizer o que vocês querem que eu fale pra vocês, certo? Não adianta nada vir aqui falar de abobrinha se vocês querem saber sobre outra coisa. Entenderam? Emily e Samira, o da minha mãe agora é duplo, do fogão Brastemp, gás elétrico, é bom também, né? Eu acho que é maravilhoso, né? Se ele é elétrico e também é a gás, muito bom, muito bom. Não, eu não sei como é, mas provavelmente deve ser muito bom. De fogão Brastemp, gás e elétrico. Legal, muito bom. Depois conta mais pra mim sobre isso, tá bom? Então é isso. Vou deixar a caixinha de perguntas, de dúvidas pra vocês, porque na próxima terça-feira a gente vai estar aqui falando sobre dúvidas. Tipo isso que a gente fez aqui, falando, destrinchando tudo de esfirras pra vocês. Então a gente vai pegar uma outra coisa pra falar também. Eu prometo que quinta-feira eu tô de volta. Nas 2 semanas que se passaram, eu disse que estaria aqui e não consegui estar, porque aconteceram alguns imprevistos aqui. Mudei há pouco tempo e aí estão vindo aí umas visitinhas que a gente também gosta muito, tem um carinho muito grande por todas as pessoas que vêm aqui. Então, por conta disso, a gente não conseguiu estar com vocês. Mas quinta-feira eu prometo estar aqui, com a graça de Deus, se Deus quiser, né? Que a gente tem que falar se Deus quiser, porque a gente não sabe o que acontece amanhã, né? Mas essa é o que eu pretendo, tá bom? Estar aqui com vocês na quinta com alguma receita, porque eu sei que vocês amam que eu faça alguma receita pra vocês. Semana passada eu tinha comprado tudo pra fazer o caco pra vocês, que muitas pessoas me pediram. Provavelmente quinta-feira, então, teremos caco.
Vou deixar mais uma caixinha de pergunta para saber de vocês do horário da live. Algumas pessoas me mandaram um recadinho agora há pouco que eu tinha postado que estaria aqui às 21, e algumas pessoas falaram, a gente não mora no Brasil, outras pessoas falaram, eu tô na academia, outras pessoas falaram algumas coisas. Eu vou deixar uma caixinha também aberta, porque eu quero que vocês me digam qual o melhor horário que vocês queiram que eu esteja aqui com vocês, porque eu tô aqui para agradar vocês, para servir vocês, então eu preciso que vocês me digam qual é o melhor horário que vocês queiram que eu esteja aqui com vocês, ok? Então, super obrigado a todos que estiveram aqui comigo, super abraço, até a próxima live, espero vocês aqui comigo. Super beijo, tchau, tchau!